Olá, meu irmão, vamos mais uma meditação de hoje. Hoje nós vamos para o capítulo 10 do livro Primeiro Reino, que diz assim: há uma coisa que não está explícita na história da viúva e que me chama muita atenção. Por que ela entregou tudo? Ela tinha todos os motivos para não fazer uma entrega tão valiosa. Quando entendemos o que significava ser uma mulher pobre e viúva na sociedade do primeiro século, compreendemos melhor o que significa a oferta dela. Vimos no capítulo 8 que a palavra usada por Jesus para retratar a pobreza dela era usada para descrever alguém que provavelmente necessitava de esmola para sobreviver. Além disso, dizer que alguém era uma viúva pobre, naquele tempo, era quase um provérbio para fazer referência a alguém que vivia em extrema necessidade. Então, irmão, naquele tempo, se você falasse de uma viúva ou de uma pessoa pobre, era uma situação que a pessoa estava quase pedindo esmola. Não é feito os pobres de hoje, né? Os pobres de hoje têm um carro, tem televisão, tem casa, tem tudo. Mas a pobreza daquele tempo era extrema, era uma situação meio difícil. Então, Jesus, quando falou sobre isso, ele falou com conhecimento. E diz aqui: então a pergunta permanece: por que ela fez o que fez? Meu objetivo não é especular sobre os motivos que levaram a fazer uma entrega tão extrema, certo? Agora veja só, existem três pontos interessantes aqui que nós vamos entender. Há três lições muito profundas nessa palavra. A primeira é que a viúva tinha a clara noção de que não estava entregando o dinheiro para o templo, mas estava se envolvendo com a causa, certo? Com uma causa lá no templo. Veja só, precisamos entender isso urgentemente. Quando estamos dando estudo bíblico, devolvendo os dízimos e as ofertas, aceitando uma função na igreja, estamos ajudando uma igreja, um pastor, uma comissão de igreja, ou estamos nos envolvendo com uma causa. Isso fará toda a diferença em nossas escolhas e resposta ao chamado divino. Quando nós damos estudo bíblico, devolvemos nossos dízimos, somos chamados para trabalhar na igreja, ter um cargo na igreja, nós estamos realizando um chamado que Deus fez para cada um. Essa causa, você só faz isso quando você entende o significado da cruz, né? Só faz isso quando você entende o significado do chamado de Jesus para cada um de nós. Aí nós se envolve. Diz aqui, ó, precisamos entender isso, né? Eu já li, aí diz aqui. O segundo ponto dessa lição diz assim: e entendemos que uma das coisas mais importantes da vida é ter uma causa nobre com a qual se envolva. A humanidade foi marcada e mudada por pessoas que tinham uma causa pela qual se doava completamente. Pessoas deram a vida por descobertas científicas, posição política ou conquista territorial, certo? No entanto, nenhuma causa é tão grandiosa e nobre como a causa pela qual a viúva estava dando seu melhor. Então, por mais que as pessoas corram atrás de poder, de conquistar algumas coisas, mas a causa mais interessante para Jesus Cristo é a causa que a viúva fez: correr para o reino, trabalhar para o reino de Deus, dar estudo bíblico, pregar, entregar um folheto, limpar a igreja, fazer o que você fizer pela causa de Deus, você está sendo olhado e observado por Jesus. Então você pode fazer o que você fizer socialmente, mas para Deus o que você vai contar, o que vai valer é o que você está fazendo por amor, não não tentar querer aparecer ou se amostrar, mas você está fazendo por amor, porque eu gosto de fazer aquilo aí pela causa de Deus. E você é chamado hoje para fazer esse trabalho por reino de Deus, irmão, pelo esse exemplo que nós estamos vendo aqui. E diz aqui, ó, no Antigo Testamento, exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que colocaram a vida em risco pela obediência a Deus. Noé, que arriscou a sua reputação pela construção da arca, também. Abraão, que arriscou a vida do seu filho, também, né? No Novo Testamento temos outros exemplos, como Estevão, que entregou a sua vida pela causa, Mateus, que abriu a mão de um próspero
negócio para seguir a Jesus, e outras pessoas, Pedro, né, que largou a sua rede e foi trabalhar para Jesus. Então tem muitas pessoas interessantes, que fez algo pelo reino de Deus. O terceiro ponto, ou a terceira lição, diz assim: ela entendia que aquelas duas moedas era para o templo e que este representava uma causa grandiosa. Agora você deve se perguntar, qual causa o templo representava? Que causa era essa e que o levou a fazer um sacrifício tão grande? Para respondermos isso, precisamos entender o que significa o templo e os rituais que acontecia nele. Veja, todo ritual realizado no templo estava ligado à morte do cordeiro, o que ele representava. Desde o primeiro cordeiro morto no Jardim do Éden, cada sacrifício demonstrava que Deus não deixaria o pecador entregue à própria sorte. O plano original de Deus era que os seres humanos desfrutassem livremente da comunhão com seu Criador, mas o pecado desfez o plano divino. Após a queda, a humanidade já não poderia ter acesso à presença de Deus. O casal foi expulso do jardim e Deus, em sua infinita misericórdia, apresentou um plano que tornaria possível que eles habitassem novamente como seres humanos. Já que os seres humanos tinham que sair do Éden, Deus decidiu sair com ele. Isso é grandioso. Então o ser humano ele tinha que sair do Jardim do Éden, porque eles pecaram. Então eles não podiam ficar lá, porque ele podia comer a árvore da vida e não morrer mais. Então o pecado ele não ia ter fim, ele ia continuar permanecendo na vida das pessoas. Então você ia sofrer uma eternidade, como algumas pessoas falam, porque o pecado ele vai ter fim. Na volta de Jesus o mal vai ser destruído. Como lá em Malaquias fala que nem rama nem raiz vai permanecer, vai ser destruído todos os pecados. Então Deus ele veio se colocar no lugar de nós, para morrer por nós, para dar salvação para nós. Então esse pecado vai ter fim. E se eles tivessem ficado lá no Jardim do Éden, ele podia viver uma vida. Já pensou você viver uma vida de sofrimento, de dor, de cansaço, sem poder andar? Mas Deus ele tem um plano B, ele se colocou no nosso lugar para dar vida para cada um de nós. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais um dia. A graça e a misericórdia do Senhor esteja na vida de cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.